Do livro Fonte Viva, de Emmanuel Chico Xavier. A mensagem enunciada: vivamos calmamente, que procureis viver sossegados. Paulo, em Tessalonicenses. Viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Há pessoas cujo corpo permanece em decúbito dorsal, agasalhadas contra o frio da dificuldade, por excelentes cobertores da facilidade econômica, mas torturadas mentalmente por indefiníveis aflições. Viver calmamente, pois, não é dormir na estagnação. A paz decorre da quitação de nossa consciência para com a vida, e o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Se desejamos saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo. Se esperamos colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho. Para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal, é imprescindível saibamos viver dentro da serenidade do trabalho fiel aos compromissos assumidos com a ordem e com o bem. O progresso dos ímpios e o descanso dos delinquentes são paradas de introdução à porta do inferno criado por eles mesmos. Não queiras assim estar sossegado, sem esforço, sem luta, sem trabalho, sem problemas. Todavia, consoante a advertência do apóstolo, vivamos calmamente, cumprindo com valor, boa vontade e espírito de sacrifício as obrigações edificantes que o mundo nos impõe cada dia em favor de nós mesmos. Então, agora eu convido a todos a elevarmos o nosso pensamento à espiritualidade maior, a Deus, nosso Pai, aos nossos amigos, protetores, mentalizando o nosso irmão Jesus, e os nossos mentores do Centro Espírita, que nesse momento nos acompanham, que possamos sentir a presença desses amigos entre nós, nos enviando as boas vibrações, o auxílio necessário para realizarmos essa tarefa da melhor forma possível. E assim agradecemos por esse momento, por essa oportunidade de trabalho, de reflexão, de consolo, momento em que recebemos mais uma lição deixada por nosso querido Jesus Cristo, para que possamos construir em nossos corações o reino de Deus e assim contribuirmos com nossos semelhantes, com a escalada desse planeta, a um mundo melhor, a um tempo melhor, um tempo de paz, de harmonia e de perdão. Que todos aqui nos sintamos abraçados, consolados e emanados por essa energia divina. Que nossos pensamentos, através desses amigos espirituais, cheguem aos nossos familiares, cheguem também aos necessitados e enfermos que se encontram nesse momento em situação de difícil vivência, de difícil luta, que eles possam todos serem acolhidos por Jesus. E assim pedimos a permissão para iniciarmos a nossa palestra de hoje, sob a proteção do nosso amigo querido Jesus. Graças a Deus. Então, agora eu convido a nossa amiga Vera para proferir a palestra Ide e Ensinai. Bem-vinda, Vera. Boa sorte. Obrigada. Boa noite, amigos. Que sejamos todos acolhidos nas vibrações do Mestre Amigo. Que alegria nós nos encontrarmos para juntos tentarmos compreender um pouco mais desses ensinamentos, né, durante esses 30 minutos. Então, nós vamos tentar compreender o que Jesus quis dizer com ide e ensinai, né? Então, nós temos aí a gravura de Jesus
falando, né, para as pessoas que o procuravam. Naturalmente, ele usava uma linguagem que pudesse ser compreendida, né, através de histórias, as parábolas, e isso é um pouco disso que nós vamos conversar nessa noite. Pode passar. É importante compreendermos que nós somos espíritos imortais criados por Deus e que nós jamais deixaremos de existir. Né? Temos a experiência de muitas existências, de milhares que já tivemos e outras milhares teremos. Estamos momentaneamente utilizando um corpo físico para que nós possamos aprender, mas nós vamos seguir com novas oportunidades e retornaremos tantas vezes quanto sejam necessárias para a nossa evolução espiritual. Então, nós somos criados por Deus simples, né, sem saber, e nessas experiências corporais nós vamos adquirindo e desenvolvendo a nossa inteligência e a nossa moralidade. Deus, né? Quem é Deus? É uma pergunta feita por Allan Kardec, esse francês que codificou a doutrina dos espíritos, onde os espíritos nos responderam que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ele não personificou, ele não perguntou quem é Deus, né? Não colocou essa pergunta já direcionando para uma individualidade, mas ele perguntou que é Deus. E os espíritos superiores é que respondem todas essas perguntas, que está contida no Livro dos Espíritos, né? Coloquei aí o livro para os que conhecem relembrar e os que não conhecem ter a oportunidade de fazer essa leitura, que é um livro que foi lançado em 18 de abril de 1857, na França, em Paris. Nesse dia do lançamento desse livro, surgiu então o Espiritismo, né? Nasceu o Espiritismo. Então, a doutrina espírita, que tanto faz a gente falar doutrina espírita ou espiritismo, estamos falando da mesma coisa, é o consolador que Jesus prometeu, né? Ele falava através de parábolas para as pessoas na época compreenderem um pouco mais, mas ele sabia que naquela época, 2000 anos atrás, as pessoas não estariam com a mente preparada, né, com a inteligência desenvolvida, no sentido de poder compreender os seus ensinamentos. Então, ele prometeu que enviaria um consolador para acalmar todas as dores da humanidade. E assim o fez, permitindo o nascimento do Espiritismo, né? Essa doutrina espírita que é o consolador que Jesus prometeu para toda a humanidade terrestre. Então, Jesus, ele reencarnou aqui no planeta, esteve conosco, mas nos ensinando de uma forma que nós não poderíamos esquecer, porque não foi só falando, nem sequer escreveu nenhuma palavra, mas foi através das suas atitudes, das suas ações, né? Então, ele exemplificou todos os seus ensinamentos das leis de amor, de justiça e de caridade, né? Que essas leis, elas foram criadas por Deus, todas elas, né? Então, nós queremos lembrar que o Livro dos Espíritos, agora, né, no dia 18 de abril de 2021, completou 164 anos. Então, nós vamos compreendendo cada vez mais que o Espiritismo é uma doutrina jovem, né? Agora é que nós estamos, à medida que nós vamos mergulhando nessa ciência, né, que tem esse aspecto científico, filosófico e religioso, agora que nós vamos começando a perceber a riqueza e o valor dessa grande obra de Allan Kardec. Pode passar. Lembramos e gostamos de enfatizar que Deus é o Pai, é o Criador de todas as coisas, é um Pai bondoso, misericordioso, justo e bom. E que Jesus é Filho de Deus, né? Como todos nós somos. Então, nós, estudantes espíritas, compreendemos claramente que Deus é Pai, Jesus é Filho e nós somos todos irmãos, né? Então, não existe essa diferença, né? Para que a gente possa, de uma vez por todas, desfazer essa má compreensão. Jesus é Filho e Deus é Pai. Modelo e guia da humanidade, porque Jesus
esse nosso irmão, ele teve as experiências de milhares de existências, foi criado por Deus da mesma forma que nós fomos criados, né? Percorreu todas essas escalas evolutivas, atingiu a perfeição, se tornou um espírito puro e pôde, assim, se tornar co-criador junto, né? Receber diretamente as ordens de Deus. Por essa razão, ele criou o planeta Terra, né? Ficou com essa missão. Então, desde o início, Jesus está cuidando do planeta, desde a sua criação, desde as suas primeiras evoluções, todas, ele estava aqui e continua presente entre nós. Então, nós podemos afirmar que, com o nosso Senhor Jesus Cristo, teve início, né, quando ele esteve aqui na Terra reencarnado, a preparação espiritual da humanidade, já nos preparando, nos capacitando, se é que podemos falar assim, para os jubilosos dias futuros, quer dizer, para as próximas eras, para as próximas reencarnações. Então, Jesus veio restituir, veio resgatar o cristianismo primitivo, né, na sua pureza, na sua simplicidade. Veio trazer para o homem o que o mundo perdeu, né? O homem se perdeu nas ideias, na cultura, e o endereço de Deus, né? Então, Jesus traz para nós todas essas explicações através do seu exemplo de como viver a lei de amor, de justiça e de caridade. Então, todas essas leis divinas foram criadas por Deus. Então, Jesus mesmo disse que ele não veio destruir a lei, mas ele veio cumprir as leis, né? Então, respeitando Moisés, que trouxe a primeira revelação, era preciso aquelas leis disciplinares de Moisés, e depois vem Jesus para mostrar o outro lado, essa lei de amor, né? Exemplificando. E o Evangelho de Jesus para todos nós, independente de qualquer que seja a nossa religião, é um código de conduta ética, moral e espiritual pelo qual nós devemos seguir com segurança. É um caminho luminoso, né? O Evangelho, a moral de Jesus, é o nosso guia, né? É dizendo para nós como que nós devemos agir aqui e agora, aonde estamos, né? Em qualquer situação. É o nosso roteiro, é o nosso caminho seguro. Pode passar. Buscando o dicionário, nós encontramos muitos conceitos, muitos significados da palavra ide e ensinar, mas eu tentei resumir para que a gente só possa relembrar, né? Que ide significa passar, mover-se ou deslocar-se de um lugar para outro, progredir, continuar, achar-se, ir andando em certo grau de adiantamento, em certa fase, de certo modo, etc. E ensinar significa ministrar o ensino de, transmitir conhecimento de, instruir, dar a conhecer, pregar, doutrinar. Só para que a gente possa relembrar esse significado. Portanto, Mateus, no capítulo 28 e versículo 16 a 20, nos coloca esses ensinamentos de Jesus. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas. Assim, os discípulos saíram, pregando a palavra do Mestre. Sim, eles saíram, pregavam e exemplificavam. E nós, os cristãos da atualidade, nós, os estudantes espíritas, aprendizes eternos do Evangelho de Jesus, como e quando iremos? Como e quando ensinaremos? Como estamos hoje? Né? Porque a mensagem de Jesus, ela continua, ela precisa ser continuada, ela precisa ser conhecida. E nós, como é que nós estamos nos movimentando na atualidade com os conhecimentos e a necessidade que sabemos existir de levar a boa nova a todas as mentes e os corações? De que maneira nós estamos nos organizando para despertar as consciências, para mostrar esse caminho luminoso de Jesus? É algo para que nós possamos refletir sobre isso. E pensamos assim, que rumo tomaria a doutrina espírita
se nos encastelássemos na preguiça mental, desprezando os livros, alienando-nos das mensagens que descem dos céus em catadubas infindáveis? Aonde iríamos parar se os livros permanecessem fechados nas prateleiras das editoras e livrarias? Que seria do Espiritismo, que é uma ciência, uma filosofia e também uma religião, dentro de mais algumas dezenas de anos? A doutrina espírita é, sobretudo e essencialmente, a doutrina do equilíbrio, do bom senso, do amor e da sabedoria. Constitui, né, de uma forma simbólica, as asas de que nós nos utilizaremos, todos os espíritos, em seu voo para o infinito. Quer dizer, a gente precisa, nesse caminho, nessa escala evolutiva, nesses exercícios de reencarnações a reencarnações, desenvolver a inteligência e também a moralidade, o equilíbrio, né? Nós precisamos aprender a saber, ter consciência, entender, mas também precisamos amar o amor, né? Nós precisamos aprender a amar como Jesus amou. Então, esse é um desafio. E recordamos, né, com Emmanuel, que doutrina espírita, considerando que é uma ciência, é preciso que ela seja estudada, apreendida, compreendida, entendida e aplicada, né? Então, é uma advertência que Emmanuel nos faz, da necessidade que temos, de verdade, não só de ler, não só de folhear os livros, mas de procurar mergulhar no espírito da letra para que nós possamos vivenciar essa doutrina, né? É para isso que chegou esse Consolador para nós. É para isso que Jesus veio, para nos ensinar. Ele poderia nem ter vindo, ele poderia ter mandado outros missionários, mas ele preferiu vir, esse espírito puro, para exemplificar, para viver o amor e nos ensinar como que nós devemos fazer. Nessa época atual que nós estamos vivendo de transição planetária, exige de nós, né, na verdade somos convidados, melhor dizendo, para adquirirmos uma postura mais decisiva, né, por parte de cada um de nós que somos discípulos de Jesus, que somos estudantes, que somos adeptos do cristianismo e também dos espíritas, né, que já compreendem, que estudam a doutrina dos espíritos. Lembramos que, nesse momento, é chegada a hora de agirmos com mais sensatez, com mais responsabilidade, né, para que nós consigamos colocar em prática os ensinamentos do Evangelho. É hora de construirmos a nossa casa espiritual sobre a rocha, sobre os ensinamentos, sobre essa base, né, tão bem colocada nas 5 obras de Allan Kardec, e tão bem esclarecida no Evangelho de Jesus, através da explicação detalhada dos espíritos superiores. Então, essa rocha do conhecimento, ela nos oferece condições da nossa casa ser estruturada com segurança, né? Porque vai resistir a todos os açoites da existência, quer dizer, as intempéries, as adversidades, as horas de resgate, de prova, né? Nós vamos ter essa fé esclarecida, essa fé raciocinada, que essa rocha vai nos dizer o porquê. Por que nós nascemos? Por que sofremos? Né? Por que existem tantas pessoas que nascem em condições de saúde tão bela e outros já complicada desde o nascimento? Por que, se Deus é infinitamente bom e justo? Então, a rocha desse conhecimento precisa ser construída por cada um de nós, porque somos livres, nós temos o livre-arbítrio, na vida a gente pode fazer o que quiser, mas nós temos a responsabilidade de dar contas, né, do resultado das nossas atitudes. Então, quando ele diz, né, Mateus, no capítulo 7, no versículo 25, que caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Quer dizer,
Muitas vezes, nós mesmos, na condição de estudante que somos do Espiritismo e que compreendemos o perfeito funcionamento das leis, as leis de ação e reação, de causa e efeito, e a infinita bondade e misericórdia de Deus que nos oferece novas possibilidades através do renascimento do nosso espírito em novos corpos, para que a gente possa continuar, dar continuidade ao que nós aprendemos em vidas anteriores. Mesmo assim, nas horas difíceis, que ora enfrentamos, por exemplo, diante dessa pandemia do Covid-19, nós temos que conviver com desencarnes coletivos, com pessoas que são muito caras aos nossos corações e que nós não temos a oportunidade de vivenciar um desligamento como o habitual, né, nos velórios, etc. Mas, com a compreensão que temos da continuidade, a certeza da vida depois da morte, nós já nos sentimos mais consolados. É essa rocha que Mateus quis se referir, por isso a importância do nosso estudo. E eu coloco aqui a gravura desses dois livros, Transição Planetária e No Rumo do Mundo da Regeneração. Esse, No Rumo do Mundo da Geração, é um livro lançado por Manuel Filomeno de Miranda e foi psicografado pelo grande orador espírita, conhecido de todos nós, nacional e internacionalmente, Divaldo Pereira Franco, onde coloca com muita clareza o porquê da Covid, o porquê da pandemia, né? É muito importante essa leitura, porque nós vamos ter condições de compreender melhor, né? Nós precisamos compreender, precisamos dessa fé raciocinada. Nós acreditamos em Deus, porque compreendemos as suas leis. E esse livro nos traz observações importantes. Ele nos diz que, na verdade, essa pandemia não precisaria acontecer, né? Não estava na programação. Ela chegou porque a humanidade estava num caos, né? As grandes potências do mundo, as nações mais ricas, elas estavam em pé de guerra, como se diz no Nordeste. Né, estavam a ponto de permitir que uma guerra pudesse acontecer, uma terceira guerra mundial, e viesse destruir toda a Terra. Né? E, nesse momento, nós mesmos, a humanidade, através desse próprio comportamento, oferecemos condições para que esse vírus pudesse aparecer, pudesse surgir. É muito interessante essa leitura, é muito importante e a gente aconselha, né, para melhor entendimento. Então, aqui nós colocamos a gravura das 5 obras básicas, né? O Espiritismo, ele tem 5 obras básicas. A primeira nós já citamos, que é o Livro dos Espíritos, né? Depois nós temos o Livro dos Médiuns, que trata de toda a parte científica do Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata toda a moral de Jesus, explicada, né? Todos os evangelistas, tudo que Mateus, Lucas e os demais escreveram, estão ali explicada com riqueza de detalhes pela espiritualidade superior. Então, depois nós temos os outros livros, a Gênesis, que fala da criação, dos planetas, né, do Sol, enfim. E Obras Póstumas, que foi um livro que foi escrito depois do desencarne de Allan Kardec. Então, amigos, nós queremos lembrar que a mensagem do Cristo, de Jesus, de nosso Senhor Jesus Cristo, desse nosso modelo e guia, desse nosso irmão maior, ela precisa ser conhecida. Ela precisa ser meditada, refletida, sentida em nossos corações. Nós precisamos deixar Jesus ficar em nossos corações e não deixar ele fora de nós. Nós precisamos permitir, através das nossas boas atitudes, da luta pela edificação das nossas virtudes, permitir que Jesus renasça em nossos corações, né? Então, ele sendo sentido, vivido, e nessa ordem, né, de aquisições, não basta só estarmos informados, não basta só sabermos de cor a Bíblia, todas as obras básicas de Kardec. Imaginemos que Chico Xavier, somente ele psicografou mais de 400 obras, e tantos outros médios sérios, responsáveis, né, divulgadores da verdade,
divulgado. Então, a literatura espírita é imensa, e mesmo que nós tenhamos tido a oportunidade, que é um pouco difícil, numa existência só, ler todas essas obras, mesmo assim, só ler, saber, só se instruir, não é tudo. Nós precisamos aprender a fazer, né? A desejar, a colocar em prática aquilo o que nós não queremos de mal para ninguém, nós não podemos fazer, né? Nós não podemos fazer para o outro aquilo que nós não desejamos que nos façam. Então, são tantas lições de Jesus refletindo, nos convidando, nos chamando, né, para que a gente possa aprender a ter coragem de perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, isto é, tantas vezes quanto sejam necessárias, né, para que a gente tenha a coragem de não criar obstáculos, né, de opiniões diante das outras pessoas, respeitar o ponto de vista, né? O Espiritismo sempre nos ensina que nós precisamos aprender a não violentar consciência alguma, quer dizer, deixar que as pessoas aquietem em suas mentes e em seus corações os seus credos, a sua cultura, a sua forma de pensar. E esse respeito é necessário para que nós possamos permitir que Jesus fique junto de nós, né? Então, acredito que gostaria de pedir a vocês um pouquinho de paciência para que eu possa finalizar a minha fala, fazendo a leitura desse livro Em Nome do Amor, que foi organizado, né, por Divaldo Franco, e que traz uma mensagem do nosso querido Bezerra de Menezes. Intitulado Cristãos Decididos. Eu escolhi essa leitura para lembrar da importância que nós temos de nos prepararmos para ir e para ensinar. Estamos sendo convocados pelos espíritos nobres para ser os lábios pelos quais a palavra de Jesus chegará aos corações emperdidos. Estamos sendo convocados para ser os braços do Mestre, que afaguem, que se alonguem na direção dos mais aflitos, dos combalidos, dos enfraquecidos na luta. Estamos colocados na postura do bom samaritano, a fim de podermos ser aquele que socorre o caído na estrada de Jericó da atualidade. Nunca houve na história da sociedade terrena tantas conquistas de natureza intelectual e tecnológica. Nunca houve tanta demonstração de humanismo, de solidariedade, tanta luta pelos direitos humanos. É necessário agora que os cristãos decididos arregassem as mangas e ajam em nome de Jesus. Em qualquer circunstância que se interroguem, em meu lugar, o que faria Jesus? E faça-o conforme o amoroso companheiro dos que não têm companheiros faria. Filhos da alma, estamos saturados de tecnologia de ponta, graças à qual as imagens viajam no mundo quase com a velocidade do pensamento, e a dor galopa desesperada ao dorso da humanidade em desalinho. O Espiritismo veio como consolador para erradicar as causas das lágrimas. Sois os herdeiros do Evangelho dos primeiros dias, vivenciando-o à última hora. Estais convidados a impregnar o mundo com ternura, utilizando-vos da compaixão. Periodicamente, neste planeta de provas e expiações, as mentes em desalinho vitalizam micro-organismos viróticos que dão lugar à pandemia destruidoras. Recordemo-nos das pestes que assolaram o mundo, a peste negra, a peste bubônica, as gripes espanholas, asiática e a deste momento de preocupações, porque as mentes dominadas pelo ódio, pelo ressentimento, geram
fatores propiciatórios à manifestação de pandemias desta e de outra natureza. Só o amor, meus filhos, possui o antídoto para anular esses terríveis e devastadores acontecimentos desses flagelos que fazem parte da necessidade da evolução. Sede vós aquele que ama. Sede vós, cada um de vós, aquele que instaura o reino de Deus no coração e dilata-o em direção à família, ao lugar de trabalho, a toda a sociedade. Não postergueis o dever de servir para amanhã, para mais tarde. Fazei o bem hoje, agora, onde quer que se faça necessário. As mães afrodescendentes, as mães de todas as raças, em um coro uníssono, sobre o apoio da Mãe Santíssima, oram pela transformação da terra em mundo de regeneração. Sede-lhes, filhos dóceis, a sua voz, quão dócil foi o crucificado Galileu, que, ao despedir-se da terra, elegeu a mãe do evangelista do amor, por extensão, a mãe sublime da humanidade. Muita paz, meus filhos. Que o Senhor de bênçãos nos abençoe. O servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra. Muito obrigada a todos. Que possamos ficar com as mensagens desses amigos devotados, incansáveis trabalhadores do bem, nos alertando, nos convidando para aproveitarmos o nosso tempo nesta encarnação, valorizando as nossas possibilidades, trabalhando para que a paz, a harmonia que tanto Jesus nos convida a construir, que ela possa ser permanentemente instalada em nossa casa, com o nosso próximo mais próximo, onde, nessa família que nós convivemos todos os dias dentro do nosso lar, está ali o grupo de espíritos necessitados de aparar as arestas, de poderem juntos desenvolver esse amor que Jesus nos ensinou. Que a paz desse mestre maior possa ser construída por cada um de nós. Muita paz, muita alegria e muito amor no coração de todos. Uma ótima noite. Obrigada. Muito obrigada a você, Vera, pelas palavras emocionantes, pelo